Saudações! Começamos aqui uma série com o tema Crença que supera o natural. O primeiro título deste segmento, que é o primeiro segmento, é Quando a Esperança é Pouca. Nós vamos basear a nossa meditação para os primeiros dois segmentos em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Pelos acontecimentos narrados neste texto, nós vimos que é salientada a importância da crença da pessoa quando enfrenta barreiras no ambiente natural. Em cada um destes casos referidos no texto, nós lemos que estas pessoas lutaram contra limitações que surgiram no seu respectivo ambiente natural. Vamos meditar sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue e que já sofria há 12 anos com esta enfermidade. Ela teve que lutar contra a barreira da exigência social e da lei que dizia que ela tinha que estar separada das outras pessoas, dado o seu estado de enfermidade. Além disso, ela teve que vencer a barreira da multidão que rodeava e apertava contra Jesus. No caso de Jairo, que nós depois vamos meditar sobre ele no segmento a seguir, nós vimos que ele foi ter com Jesus e pediu-lhe para curar a sua filha que estava à morte. Jesus concordou e foi com ele. Mas no caminho chegou a notícia que a sua menina tinha morrido. De repente, de um momento para o outro, o ambiente natural deste pai mudou e foi-se a esperança. Jesus falou com cada uma destas pessoas, a mulher e com Jairo, encorajando-os na sua crença. Era importante eles continuarem a crer no que Jesus ensinava e no que Jesus fazia. Era fundamental continuar a crerem para vencerem as suas respectivas circunstâncias aflitas. Marcos, ao narrar o que Jesus fez, salienta a importância de conhecer a verdade exposta por Jesus e isso, pois, ajuda-nos a enfrentar as nossas próprias barreiras no natural. Além de referir os milagres que Jesus fez, esta narrativa também tem mais para nos transmitir. Por exemplo, podemos perguntar se esta narrativa em Marcos capítulo 5 contém verdades que nos possam ajudar em necessidades nossas, ou se as nossas limitações são expostas mediante a leitura deste texto e por este texto podemos aprender como encontrar soluções precisamente para as limitações que nós conhecemos no natural. Neste segmento, nós vamos meditar sobre o que foi o caso da mulher que tinha um fluxo de sangue e como é que ela, crendo, enfrentou as suas barreiras no natural. No próximo segmento, iremos meditar sobre Jairo e qual foi o seu trajeto de fé. Ouça agora a gravação que segue. O evangelista Marcos, ao contar sobre milagres que Jesus fez, ele quer nos dar a conhecer algo acerca de Jesus. Algo para nós é importante, algo para nós é necessário sabermos. Enquanto meditamos naquilo que o evangelista Marcos nos diz, vamos procurar saber o que é que faz falta a nós. O que é que está neste texto bíblico que nos vai ajudar na nossa fé, nos vai ajudar a entender o plano de Deus. Nós temos que perguntar a nós mesmos se há aqui alguma verdade que nós necessitamos de conhecer, alguma verdade que vá ao encontro de alguma necessidade pessoal. Temos que perguntar se haverá, porventura, alguma limitação em nós mesmos e que neste texto haja uma resposta a essa limitação que nós necessitamos de vencer. Porque se a verdade liberta de limitações que nós muitas vezes temos sobre nós. Portanto, temos que estar abertos para que o Espírito Santo possa revelar a nós a importância destes acontecimentos. É que se nós lermos sobre estes acontecimentos como se fossem apenas acontecimentos históricos, seriam histórias bonitas.
Mas se nós lermos à procura de algo que Deus nos quer transmitir para a nossa edificação, nós vamos receber algo que vai ficar dentro de nós. E a palavra de Deus é aquela semente que quando entra em nossas vidas e estamos preparados para a receber, essa semente vai dar bom fruto. E é fruto que dura. Vamos então ver o caso da mulher enferma. É-nos dito em Marcos capítulo 5, versículo 25, que ela sofria há muito tempo. Ela tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher há 12 anos que estava a sangrar. E diz-nos a Bíblia que ela tinha gasto todo o seu dinheiro nos médicos. E os médicos nada puderam fazer para ajudar. Aliás, ela ia ficando pior. Mesmo depois de ter gasto tudo quanto tinha nos médicos, ela ficou pior, diz-nos a Bíblia. E o seu caso era sério. Humanamente falando, ela não tinha mais esperança. Não havia ninguém que a podia ajudar. Versículo 27 diz que esta mulher tinha ouvido falar de Jesus. E eu pergunto, o que é que ela ouviu dizer acerca de Jesus? Ela ouviu dizer que Jesus curava enfermos. Eu entendo que ela tinha ouvido outras pessoas contar sobre algo que eles próprios terão experimentado em si, quando Jesus os tocou, ou de alguém que eles conheciam, que terá tocado em Jesus e tenham recebido cura por um simples toque de Jesus. É curioso saber ou ver que Marcos diz-nos que houveram outros casos de pessoas que eram curadas só por tocar em Jesus. Em Marcos capítulo 3, versículo 10, Marcos 3:10, nós lemos, porque tinha curado muitos de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele para lhe tocarem. Haviam pessoas, Marcos 3:10, que haviam pessoas que, tendo necessidade, arrojavam-se ou lançavam-se sobre Jesus, ou queriam agarrar Jesus, ou queriam tocar. Bastava tocar em Jesus e eram curados. Marcos 6:56, Evangelho de Marcos 6:56 diz: onde quer pois que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na hora do seu manto, e todos os que a tocavam ficavam curados. Portanto, havia muita gente que queria tão somente tocar na roupa de Jesus e eram curados. E eu estou certo que esta mulher, ouvindo de Jesus, foi ajudada na sua fé. E sabendo que Jesus estava ali, ouvindo que Jesus estava ali, ou ouvindo que ele estava ali, de alguma forma, ela quis ir logo ter com Jesus. Ela viu que teve ali uma oportunidade. Ela teve uma oportunidade de ser curada. O que é curioso é que esta mulher fez as coisas um pouco diferente. É que normalmente as pessoas iam ter com Jesus, pedir um milagre. Esta mulher não fez isso. Diz-nos a Bíblia que ela veio por detrás, por entre a multidão, e tocou em Jesus. Nós temos que perguntar, mas por que é que essa mulher fez dessa forma? O importante é que ela acreditava que bastava tocar na extrema da roupa do Senhor. Diz o texto bíblico, bastava tocar na orla do vestido de Jesus. Bastava só tocar na ponta da roupa de Jesus que ela ficaria curada. Ela sabia que ao tocar em Jesus haveria virtude sanadora, poder de cura que iria fluir do Senhor para ela e ela seria curada. Ela demonstrou grande fé em Jesus. Reparem, como é que ela pôde ter esta fé em Jesus? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta mulher ouviu falar de Jesus. A sua fé foi despertada. Talvez fosse uma fé pequena, o que não está aqui em questão, porque para Deus não há fé pequena. Aliás, a Bíblia diz que é preciso ter uma fé muito pequenina e isso chega para mover montes. Esta mulher ouviu falar de Jesus e acreditou que ele era poderoso para a curar. Por que é que ela se aproximou por detrás da multidão? É que parece-me que ela não queria ser vista. Ela estava doente. E segundo a lei de Moisés, Levítico capítulo 15, versículo 25, Levíticos capítulo 15, do versículo 25,
em diante, diz lá que pessoas que tivessem um fluxo de sangue eram consideradas pessoas doentes. Aliás, o texto bíblico diz que eles eram imundos. Naquele tempo, as pessoas não tinham o conhecimento que hoje temos acerca de doenças. Daqui a 100 anos, se Jesus não tiver vindo antes, as pessoas que estiverem aqui na Terra vão saber muito mais acerca de medicina e de doenças do que nós hoje sabemos. Naquele tempo, no tempo de Moisés, quando o povo atravessava o deserto tendo saído do Egito, onde viveram como escravos durante muitos anos, Deus deu leis ao seu povo. Eram leis espirituais e leis sociais, leis relacionadas com a saúde. E as leis relacionadas com a saúde, o povo, e as outras leis que Moisés tinha dado, o povo seguia religiosamente. Porquê? Eles não entendiam que haviam doenças contagiosas. Eles não entendiam que poderia haver transferência de doenças ou de bactérias, ou de micróbios, ou de vírus. Portanto, poderia haver contágio. E este era um dos casos em que Deus disse, quando houver alguém que tenha um fluxo de sangue durante esse tempo, separar-se. E tudo o que tocar, essa pessoa tem que ser bem lavado, para que não haja contaminação. Então a palavra que usava era imundo. As pessoas sabiam o que era imundo. Dizer que estava doente não ajudava a compreender. Eles sabiam o que era estar doente. Mas ser imundo, eles sabiam. Temos que nos separar daquilo que é imundo. Como, por exemplo, os leprosos. Quando alguém se aproximava de uma área onde havia leprosos, eles tinham que gritar, imundo! Nos nossos dias, essa linguagem até não é muito bonita. Chamar um doente imundo não é muito bonito. Mas dizer, olha, cuidado com a doença, ela é contagiosa, é melhor a pessoa não se chegar muito perto para não haver contágios. E as pessoas já percebem. Portanto, a linguagem usada no Velho Testamento é usada dessa forma para as pessoas daquele tempo compreenderem que uma coisa imunda é uma coisa de qual nós nos apartamos, seja ela qual for. Se fosse escrito hoje, teriam usado outra linguagem, teriam dito era doença, que pode haver algum contágio de micróbios ou de vírus ou de bactéria. A lei de Moisés dizia que essas pessoas não deviam ter contacto com outras, deviam isolar-se. Enquanto a doença prevalecesse, eles deviam estar isolados. Imaginem, 12 anos de isolamento. Ela não queria ser vista, mas queria ser curada. Então ela chegou por detrás. Bastava só tocar na roupa de Jesus. Bastava só esticar o braço, tocar, e estava o assunto resolvido. E foi o que ela fez. Talvez ela tivesse algum problema de vergonha. Ela pensar, eu estou doente, as pessoas sabem que eu estou doente, as pessoas sabem que eu nem devo estar aqui. E talvez ela até tapasse o rosto com um sentido de vergonha. E talvez isso tivesse sido um dos fatores também que tivesse levado a aproximar-se por detrás. Além disso, Jesus acompanhava Jairo, porque lendo logo desde o princípio, Jesus tinha atravessado o mar, chegou de barco, e logo as pessoas foram ter com Jesus. Chegou uma multidão para junto de Jesus. Sucede então que Jairo foi ter com Jesus e pediu para ir curar a sua filha, e Jesus concordou. Então Jesus acompanhava Jairo à casa dele. E certamente a mulher, vendo aquilo, disse, Jesus já está tão ocupado, eu também não vou incomodá-lo. Talvez isso tivesse passado pela mente dela, a Bíblia não diz. Mas imaginemos que nós estivéssemos numa situação semelhante. Não poder estar com a multidão por causa de uma doença e ao mesmo tempo ver que Jesus está ali muito ocupado. Aliás, havia uma multidão à volta de Jesus. Jesus estava super ocupado. A mulher não teve problemas. Ela disse, basta tocar em Jesus e eu vou ser curada. E ela tocou e ela foi curada. Haviam obstáculos à sua frente, havia dificuldades, haviam barreiras, mas mesmo assim ela sabia que tinha que tocar em Jesus. Ao fim de 12 anos de sofrimento e não tendo mais esperança e nem tendo dinheiro para pagar aos médicos, ela sabia que não tinha outra alternativa. Ao meditar neste aspecto, eu pensei, às vezes acontece com muitas pessoas ainda nos nossos dias, deixam Deus para o fim. Depois de não terem mais esperança, depois já terem gasto tudo o que tinham nos médicos, não havendo mais solução, então lembram-se de Deus.
Não sei se a mulher era assim dessas pessoas, o facto é que ela foi ter com Jesus, ela tomou a decisão certa. Mesmo já no fim, não tendo mais esperança, ela foi ter com Jesus. E ela foi ajudada. E Jesus é maravilhoso, é que ele não escorraçou a mulher. A mulher venceu aqueles obstáculos. Não tendo outra alternativa, foi a Jesus. Há pessoas nos nossos dias que também são assim. Só se lembram de Jesus quando não têm outra alternativa. Mas graças a Deus por Jesus, porque Ele está presente. A mulher não esperou mais. Ela decidiu tocar na roupa de Jesus e foi curada. É interessante observar que Jesus logo sentiu aquele toque. Versículo 30 diz que Jesus diz que alguém tocou-me na roupa. Reparem, os discípulos comentaram, tanta gente a tocar-te, a multidão te apertava. Imaginem, Jesus vai a caminho da casa de Jairo. Ele tinha chegado, estava junto à praia do lago, onde havia muito espaço, chegou ali uma multidão. A caminho da casa, ele ia por um caminho mais estreito, obviamente, que o espaço que havia à beira do lago. A multidão apertava. Quando é que a multidão aperta? Quando não há espaço. Havia ali mais pessoas à volta de Jesus do que havia espaço naquele caminho. Por isso as pessoas apertavam contra Jesus. Quantas pessoas já tiveram em situações de aperto? Talvez à espera de entrar no autocarro ou no aeroporto, na fila, à espera de ser atendido para ser carimbado o passaporte ou por ser verificado o bilhete. E há tanta gente e depois as pessoas apertam-se uns aos outros. E no aeroporto, depois da pessoa estar tantas horas à espera, chamam para então entrar no avião e corre toda a gente para a porta. E ali as pessoas vão aos encontrões. Foi o que aconteceu naquele dia, tanta gente a tocar em Jesus. Mas há algo especial acerca deste acontecimento. É que o toque da mulher foi um toque especial. Foi um toque que fez sair virtude de Jesus. Foi um toque especial. Quando muita gente tocava Jesus, só porque estava ali ao lado de Jesus, e Jesus certamente sentiu o aperto das pessoas, ele não sentiu virtude a sair dele. Mas só quando alguém tocou nele com fé, é que recebeu cura. O facto de Jesus ter feito a pergunta, quem é que me tocou? É muito curioso. Quem é que me tocou? Porque Jesus sentiu algo a sair dele. E ele viu logo, aconteceu aqui alguma coisa, eu tenho que ministrar a esta pessoa. Ao meditar nisto eu vi realmente este milagre não estava planeado, de certo modo, como o caso da filha de Jairo, quando Jesus disse, venha à minha casa curar a minha filha. Jesus planeou em fazer ali um milagre. Este milagre não foi planeado, aconteceu. E quando Jesus então insistiu, alguém me tocou, porque ele sentiu virtude a sair dele, a mulher sentiu-se como que desmascarada, ela sentiu alguma coisa aqui, sucedeu, eu tenho que admitir o que é que aconteceu. E ela, diz a Bíblia, que prostrou-se diante de Jesus e contou-lhe tudo. Pessoas que tocam em Jesus por casualidade não recebem cura, mas quem toca em Jesus pela fé recebe cura. É a mesma coisa que dizer nós podemos estar na igreja e dizermos que somos cristãos, e isso é bom. Estas pessoas fizeram uma coisa boa, acompanharam Jesus. Se eu estivesse lá, eu gostaria de estar ao pé de Jesus também. Mas eu creio que Deus nos mostra algo especial. Não é um toque casual ou de passagem em Jesus, mas um toque de fé. Porque ali é que houve um desprender da virtude de Jesus. Como é que a sua fé se manifestou? Manifestou-se pelo seu toque em Jesus. Um toque de certeza, um toque de convicção, um toque determinado. Quando Jesus então ouviu o que a mulher disse, depois dela ter contado tudo, diz Marcos 5:34, disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fica livre desse teu mal. Eu pensei, a tua fé te salvou, mas ainda Jesus não tinha morrido na cruz, porque é que Jesus está a dizer a tua fé te salvou? Aliás, ocorre várias vezes nos evangelhos esta expressão, a tua fé te salvou. O que é que significa salvação neste caso?
A expressão no grego é a expressão sozo, que também se refere à salvação em Jesus. Quando os judeus falavam sobre algum milagre, alguma coisa que tinham recebido de Deus, eles referiam-se a isso como salvação. Porque a palavra salvação, neste caso, este termo no grego, significa cura, significa bem-estar, significa proteção, significa saúde de mente, corpo, espírito. Portanto, o corpo, a alma e o espírito significa proteção divina. Olhando ao contexto, a palavra salvação significa cura, cura divina. Jesus está a dizer, a tua fé te salvou. Não foi a salvação eterna aqui, porque ainda Jesus não tinha morrido na cruz, mas foi a salvação em termos de um milagre que recebeu. Este é o significado da palavra. E graças a Deus, porque em Jesus nós temos salvação completa. É salvação eterna e salvação nas nossas necessidades, ou resposta divina para as nossas situações. Ela necessitava de ser salva da destruição que estava a conhecer do seu organismo. Ela precisava de ser salva do seu sofrimento da doença. Ela precisava do milagre. Jesus viu que ela teve fé e que pela sua fé ela foi curada. Não foi fé complicada. Foi uma fé simples. Fé simples. Basta tocar em Jesus, sou curada. Nós muitas vezes complicamos as coisas. É natural do homem complicar tudo. Esta mulher, talvez pelo seu estado de desespero, não tinha mais tempo a estar, nem paciência para complicar as coisas. Ela dizia, bastava tocar em Jesus e vou ser curada. E foi o que aconteceu. Algo glorioso também que eu vejo aqui, na resposta de Jesus, é que trouxe-lhe tranquilidade. Esta mulher devia ter seguido essa lei, era a exigência. Ela não fez, ela quebrou ali a lei. Ela estava enferma. Ela não estava enferma por causa de pecado. Era um problema de saúde. Ela necessitava de saúde. Jesus viu que a mulher fez o que tinha a fazer, talvez não tivesse outra oportunidade. E Jesus diz, a tua fé te salvou, vai em paz. Qual era a qualidade de vida desta senhora? Por causa da sua doença, ela tinha que estar isolada, até da sua família. A Bíblia diz que a roupa da cama tinha que ser bem lavada, os pratos que ela tocava tinham que ser lavados. Em Levíticos capítulo 15. Como é que ela podia cuidar da sua família? Como é que ela podia ter uma vida social? Ela nem sequer podia visitar as suas amigas. Imaginem isso, durante 12 anos, a qualidade de vida que ela tinha. Era uma pessoa em sofrimento, fechada do resto da sociedade. Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Fica livre desse teu mal. A palavra no grego, em relação à palavra mal, significa esse castigo, esse suplício, esse sofrimento. Fica livre desse sofrimento. O que eu vejo aqui é uma coisa tão gloriosa, é uma restauração desta mulher, não só em termos da sua saúde, mas restaurar a sua vida social, para novamente poder estar com a sua família, fazer a comida para a sua família, o que ela provavelmente não podia fazer antes, estar com as suas amigas, dar passeios com a sua família, coisa que não podia fazer. É que Jesus disse, agora vai em paz, vai em descanso, a tua vida mude agora. Já podes ter uma vida normal, uma vida abençoada, porque Deus intenciona sempre para nós uma vida abençoada no sentido de sermos pessoas completas, restauradas, seja em qualquer área de relacionamento. Esta mulher sofria por causa da sua doença. Ela nem sequer podia dar um beijo às crianças, porque a lei exigia que ela tivesse separado. 12 anos foi o seu estado. Foi o seu estado de sofrimento. Imaginem como é que estava a mente daquela pessoa. Tudo o que ela pensava ou falava estava condicionado ao seu estado de vida. Talvez tivesse muita tristeza até, eu imagino que sim. Jesus disse, vai em paz. Fica livre de todo esse sofrimento. Isto é o que Jesus faz. Ele restaurou a saúde desta mulher que tanto necessitou de um toque naquele dia. O que eu vejo aqui tão glorioso acerca do Senhor Jesus é que
ele ia num caminho em que ele tinha que ver como ia andar, porque a multidão apertava contra ele. É o que acontece quando nós nos sentimos apertados, quando há muita gente à nossa volta, temos que ver bem onde pomos os nossos pés, para não andarmos ou evitarmos o máximo possível de ser um incómodo para outras pessoas ou de não andarmos aos encontrões. Jesus ia com Jairo, talvez a conversar com Jairo, ia à casa dele, porque está lá escrito que ele concordou em ir à casa de Jairo. Enquanto ia, certamente haviam pessoas a conversar aqui, ali, um a querer fazer um pedido a Jesus, talvez a falar em voz mais alta, a fazer uma pergunta a Jesus. Imaginem isso, parecia uma praça ambulante. Mas porque aquela mulher tocou Jesus com um toque de fé, Jesus logo sentiu. O que eu vejo aqui é que a unção de Jesus estava constantemente acesa. Importante. A unção de Jesus estava sempre acesa. Se tivesse ele rodeado de uma multidão, fazer barulho, e aos encontros, ou tivesse ele sozinho, a sua unção estava sempre acesa, sempre despertada, sempre avivada. O seu poder sempre avivado. Isto diz-me que as circunstâncias não fazem de forma alguma diminuir o poder do Senhor Jesus. Havia muita coisa que estava a chamar a sua atenção, muita coisa que estava a ocupar o pensamento de Jesus. Jesus não viu a mulher aproximar-se, mas no seu lado espiritual, a unção que ele tinha. Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Jesus, o qual andou fazendo bem, porque Deus estava com ele. Atos 10:38. A unção estava sobre Jesus. E meus amados irmãos, isso é que é importante nós compreendermos, que a unção de Jesus está sempre presente com ele. Já me tenha dito, Deus está tão ocupado que ele não tem tempo para mim. Tanta gente no mundo, tantos pedidos a serem feitos. Deus ouve todos os pedidos, tem tempo para todos. E quando nos parece que Deus não nos ouve, lembre-se disto, a unção de Jesus está sempre acesa, sempre disponível. E basta tocar em Jesus. Mesmo quando parece que Jesus não está a ouvir, ou que ele está ocupado demais, ele está cheio de poder a qualquer instante, a qualquer momento que nós possamos tocar nele. E a sua virtude flui. Algo glorioso acerca de Jesus. O que é que nós podemos aprender com este acontecimento que Marcos compartilha conosco? A mulher ouviu falar de Jesus e quis tocar nele. O que esta mulher ouviu de Jesus levou-a a ter uma fé simples e suficiente para ser curada. O que ela ouviu levou-a a determinar que aquele era o dia dela. E certamente ela lembrou-se do Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Ela viu Jesus ali, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Muita gente ali já tinha ouvido falar de Jesus e muitos certamente já tinham ouvido pessoalmente Jesus a falar. Mas aquela mulher foi a única que naquele caminho foi curada. Pense bem nisso. Tanta gente à volta de Jesus, uma multidão à volta de Jesus. Marcos conta-nos só de um milagre que houve ali. Entre o mar da Galileia e a casa de Jairo, não sei qual a distância, mas havia uma multidão que apertava contra Jesus, mas só uma pessoa que foi curada. O que é que nós ouvimos dizer de Jesus? O que é aquilo que nós ouvimos acerca de Jesus e que nos tenha ajudado na nossa fé? Por isso, ouvir a palavra é importante, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos apresentados a esta mulher que não tinha grandes recursos, não tinha outras hipóteses, estava no desespero, mas ela ouviu falar de Jesus e ela não precisou de mais. O que é que nós precisamos de fazer? É agir como esta mulher agiu, confiante, segura. Bastava tocar em Jesus e ela seria curada. Como é que podemos chegar junto de Jesus como esta mulher chegou? Tão simples, nada complicado.
Ela disse, é só chegar até Jesus e tocar na orla do seu vestido. Ela, no natural, sofria. Ninguém mais a podia ajudar. Mas naquele dia, vendo que Jesus estava ali, ela não deixou passar a oportunidade. Meditando sobre isto, eu lembrei de Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Jesus disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados, disse Jesus, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Haverá alguém que esteja oprimido? Haverá alguém que esteja cansado? Jesus diz, vem a mim, e eu te aliviarei. Esta mulher estava oprimida. A sua qualidade de vida era uma vida deprimida. Ela vivia isolada, ela não tinha paz, ela não tinha descanso. Esta mulher vivia oprimida. Ela estava sem esperança. Mas ela ouviu de Jesus e agiu. Como é que chegamos junto de Jesus? Chegamos como esta mulher chegou. Fé simples. Nada complicado. E recebemos dele o alívio que nos faz falta. Enquanto meditamos neste pensamento, quero elevar o seu coração diante do Senhor e dizer, Senhor Jesus, não quero ter um toque casual, um toque de passagem, mas quero um toque de fé. Eu quero tocar em Ti pela fé, com sinceridade. Aquela mulher não tinha nada para oferecer a Jesus. Ela nem sequer podia pedir a pessoas para irem à sua frente para abrir caminho. Mas ela fez o que pôde. Fé simples. Quero dizer, Senhor Jesus, a minha vida está diante de Ti. E pela fé, eu estendo a minha mão para tocar em Ti. Deus não quer mais do que isso. Ele quer apenas um toque de fé. E quem toca pela fé, a promessa é, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre desse teu sofrimento. Ela recebeu cura, ela recebeu um milagre. Hoje você pode receber o seu milagre. O milagre da salvação da sua alma, perdão dos seus pecados, que é o maior milagre de todos. Se houver porventura alguma necessidade, quero dizer, Senhor Jesus, eu venho a Ti com a minha necessidade. Eu sei que tocando apenas em Ti eu recebo aquilo que eu necessito. Quero consagrar a sua vida a Jesus. Talvez você pergunte como. É simples. Diga, Senhor Jesus, eu venho a Ti tal como estou. Não me consigo salvar a mim mesmo. Mas hoje, sabendo que Tu és o Filho de Deus, que morreu por mim na cruz do Calvário, eu entrego-Te a minha vida. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Te receber na minha vida. Faça esta simples oração. Deus que ouve, Deus que observa, é o Deus que opera. O testemunho desta mulher que recebeu um milagre na sua vida encoraja-nos bastante. Esta mulher enfrentou barreiras difíceis, barreiras que no natural lhe diziam que não havia mais esperança. O seu testemunho diz-nos que, quando no natural os impedimentos são muitos e maiores que a nossa capacidade, que nós devemos continuar crendo em Jesus. Será oportuno dizer a Jesus, Senhor, eu creio. Na minha capacidade humana eu sinto o efeito das minhas limitações. Porém, eu escolho contemplar a Tua bondade. Diga a Deus, meu Pai, ao ouvir o Evangelho, eu reconheço que Jesus é a minha única oportunidade de salvação. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Sim, diga com as suas próprias palavras que aceita que Jesus é o seu Salvador e que entrega a Ele a sua vida. Continue todos os dias a ler um pouco da Bíblia.
Todos os dias fale com Deus Pai em oração e sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Como sempre, continuamos orando que a bênção de Deus continue ampla em sua vida.